de Freitas Ponte Júnior. Ele será o nosso apresentador hoje do trabalho encomendado Inserção Social e Internacionalização da Formação de Professores nas Produções do Nordeste, análise de 2010 a 2020. O professor José Ayrton, ele tem doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado em Educação com ênfase em Psicologia da Educação na Universidade do Minho, Portugal, pós-doutorado em Educação na linha de Políticas e Gestão Educacional pela Universidade Federal do Acre. Ele é professor efetivo da Universidade Estadual do Ceará, vinculado ao curso de licenciatura em Educação Física, ao mestrado profissional de Ensino na Saúde e ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará. É líder do grupo de pesquisa Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará. Tem desenvolvido estudos e pesquisas em avaliação com foco em sistemas de avaliação em larga escala e estágio de formação de professores. Hoje, ele vai apresentar seus estudos, sua pesquisa, no campo da internacionalização docente, na formação no campo da internacionalização institucional, com foco na formação docente, atrelada a um contexto de resistência. Seja muito bem-vindo, professor Ayrton. Estamos aqui ansiosos pela sua apresentação, que possui resultados relevantes para o campo da formação docente e a internacionalização institucional. É um grande prazer recebê-lo. Obrigado, professora Verônica. O prazer é todo meu. Novamente fica a dívida de nos encontrarmos e conhecê-la pessoalmente e conhecer os demais. Eu acho que as tecnologias facilitou muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo está nos tornando distantes, assim, no café, nas relações. Mas quem sabe em breve a gente se vê, tá? Bom dia a todas que estão aqui assistindo, a todos também que estão assistindo. Professora, quanto tempo eu voltei? Eu não entendi, é um tempo bem largo que tem na programação, mas... Bom, nós temos aquele horário inteiro para a gente discutir. Então, eu penso que você pode ficar à vontade na sua apresentação, pode escolher a metodologia também da apresentação, e caso sobre algum tempo após a sua explanação, ou se você quiser intermediação durante, nós podemos abrir para o debate, para o diálogo com as pessoas, que podem também já se manifestar aí no chat, fazendo perguntas, comentários, e a gente dialogar nesse contexto. Tá certo. A minha apresentação é referente a um trabalho encomendado, e eu posso fazê-la corrido, e depois a gente abre para as perguntas, pode ser? A gente fica bem à vontade em relação às perguntas no tempo que o grupo quiser, né? Não precisa ser até 10h30, mas eu vou estar aqui o horário que precisarem, tá bom? Ótimo. Ok, pessoal? Quem tiver aí e também tiver as perguntas, pode colocar no chat, como a professora Verônica falou. Bem, esses temas, né, inserção social e internacionalização, foi algo que nós fomos pegos de surpresa, de certa forma, né, na avaliação dos programas de pós-graduação. A educação ela tem uma forte inserção social. No entanto, esse termo internacionalização, muitas vezes por nós é recebido com olhares de muito cuidado, né? Então, esse momento é um momento também de reflexão, que eu vou apresentar aqui alguns argumentos, e de também aprendizado. Tá? Eu ainda estou construindo também algumas ideias sobre o assunto, apesar de estar me debruçando nisso já há algum tempo, né? Dentro da minha trajetória ainda é recente, mas já há algum tempo eu tenho trabalhado com essas ideias. E nosso GT é de formação de professores. Esse texto foi desenvolvido por mim e por uma orientanda de doutorado, que também está aqui na audiência, né, a Mariana. Muito obrigado, Mariana, publicamente, né, mas pessoalmente já agradeci muito. E
agradeço aí o GT em nome da professora Isabel e da professora Verônica. Falo aqui direto da Universidade Estadual do Ceará, a UES, né? Estou aqui, essa televisão não é minha, é da coordenação. Nós estamos fazendo alguns trabalhos presenciais, então hoje é um desses momentos. E aí aproveitei para fazer aqui a apresentação. Pois bem, as políticas de inserção social e internacionalização hoje, elas são entendidas como intenções políticas, sociais e de gestão. Quando eu falo isso é porque muitos programas, eles colocam, né, as suas pretensões de dizer, olha, eu sou um programa mais fortemente relacionado à inserção social ou mais fortemente relacionado à internacionalização. No entanto, nós vamos discutir no decorrer dessa apresentação que ambas intenções são propostas dentro de uma visão de pós-graduação. Elas não são restritas apenas a um ou a outro. Tá? Elas podem ser vistas como aliadas. Isso é um exercício também da gente pensar como, mas eu vou argumentar teoricamente em alguns aspectos e operacionalmente temos outros entraves, mas que não é aqui o foco tornar isso meramente teórico, como se não tivéssemos problemas de ações, né, relacionadas. Então, nós tivemos aqui mudanças na formação inicial docente continuada no Brasil e em países na América Latina, principalmente nos finais da década de 90. Como eu trabalho muito com a área de avaliação, o papel do Estado avaliador e outros aspectos relacionados à avaliação é algo que a gente tenta ponderar, refletir, né, e criticar, claro, porque isso interferiu fortemente nas ações que nós temos de formação inicial em vários aspectos no Brasil, né? Com a Constituição Federal e a LDB, né, 88 e 96 respectivamente, nós tivemos aí necessidades e programas, né, ações e políticas e ações de formação inicial e docente muito variadas no Brasil. E, estendendo isso para a América Latina, nós temos aí documentos e ações internacionais, como da OCDE, né, o que se brinca, o que se fala que são os países ricos, né, o Clube dos Países Ricos, e também fortemente da Unesco, né, principalmente com o documento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, indo aí para o objetivo número 4, que talvez seja o que mais esteja fortemente relacionado ao que nós precisamos em relação à educação, né? E com isso as instituições passaram a realizar pesquisas relacionadas ao tema, né, dando aparato a tais mudanças, de modo a instrumentalizar cientificamente as práticas dos cursos de formação inicial e continuado. No Brasil, nós tivemos também a inserção do Provão, do ENAD. Eu falo muito do ponto de vista da avaliação, porque nós temos ainda uma necessidade de refletir como esse Estado avaliador tem interferido de cima para baixo, né, nas ações de formação docente. Mas não só isso, né? Nós tivemos agora recentemente a Base Nacional de Formação de Professores, que também é uma ferramenta que tem direcionado várias das discussões na área de formação de professores. Cabe apontar que a avaliação desses contextos de formação de professores em relação à formação inicial, ela também está sendo inserida em outros aspectos, como os estágios, PIBID, residência pedagógica, egressos. Hoje nós estamos muito enfatizando muito como esses professores estão saindo das universidades, estão se inserindo nas escolas e em diversos contextos das redes de atuação. E, além disso, a formação continuada. Os programas de formação continuada, como também o currículo tem enfatizado nas demandas de formação continuada em diferentes contextos do Brasil, e em outros aspectos vocês podem questionar. Eu estou de olho aqui no chat também, eu estou vendo aqui o pessoal da Unirio, da Federal do Maranhão, sejam bem-vindos, bem-vindas.
Bem, no âmbito do Nordeste, nós temos um contexto, né, de vários estados que talvez seja a região um pouco mais distante de outros países, ao mesmo tempo que nós temos uma demanda interna de inserção social muito grande. Então, quando a gente fala de internacionalização, a gente fala de ações para além das fronteiras do país. Então, a Amazônia, ela está localizada na região mais próxima ali dos vizinhos da América Latina, assim como o Centro-Oeste e o Sul, né? Tem lá suas fronteiras e suas relações culturais, linguísticas, sociais, econômicas, ambientais, no caso da região norte. No caso do Nordeste, nós somos uma região, talvez com um destaque diferenciado, porque a região Sudeste, por ser uma região mais rica, a região mais rica do país, ela tem, de certa forma, a economia influenciando nessa inserção social e internacional, né? Nessas relações. A região Nordeste, ela, por ser uma das regiões mais pobres do país, e quando eu falo pobre em relação a valores absolutos de riqueza, não a utilização dessas riquezas necessariamente, nós temos vários entraves em relação à formação de professores, né? Nós temos a dificuldade de acesso, a oferta, né? Então, os programas que vêm aqui a serem trabalhados no Norte e no Nordeste, como, por exemplo, o PAFOR, ele não tem a mesma inserção do que no Sudeste, né? Que já tem uma oferta de cursos e de capilaridade na sua região muito diferente do Norte e do Nordeste. Então, as regiões do país já se comportam diferente em relação a essas duas temáticas, né? Inserção social e internacionalização. E com essa demanda da CAPES, de nós refletirmos, enquanto programas de pós-graduação, como essas ações vão ser trabalhadas, avaliadas, como essas ações vão ser inseridas no nosso contexto de ensino, inserção social e internacionalização, a pergunta de partida, as perguntas de partida, né, foram quais os estudos científicos que foram publicados na região Nordeste referente à formação de professores, né? E como essas publicações têm participado da internacionalização e ou inserção social. Esse e ou ainda está num formato, né, tentativa aí de soma ou de escolha, né, de soma. E aí ainda está nesse sentido, por quê? Um dos argumentos que nós precisamos ponderar nessas reflexões sobre internacionalização e inserção social é que a internacionalização é uma forma de inserção social e a inserção social ela demanda, né, experiências, reflexões, não só locais, mas internacionais. Então, esse ponto que eu falei agora é algo que vai ser o ponto de partida de muitos dos aspectos que vão ser aqui tratados. Então, não custa nada eu repetir, a internacionalização ela é uma forma de inserção social e a inserção social ela está relacionada a experiências e reflexões internacionais para além das experiências e reflexões locais. Então, essa associação aí é algo que eu já coloco de início para vocês refletirem e a gente conseguir ter algumas proposições aqui no final um pouco mais aceitas, não necessariamente totalmente aceitas, mas que possam contribuir para o nosso crescimento, né? Então, o objetivo do estudo foi compreender os impactos e perspectivas das produções do Nordeste na área de formação de professores, associados à inserção social e à internacionalização nesse contexto de resistência. Esse termo, contexto de resistência, né, esse locus, né, que nós estamos vivendo hoje, de um governo federal com sérias dificuldades de trabalho na área de educação, e muitos cortes, muitas pressões também da pós-graduação. E na graduação nós tivemos uma quantidade de bolsas
de PIB, de residência pedagógica cortadas drasticamente. Então, nós temos um contexto complicado de formação de professores nesse atual momento político do país. Os objetivos: categorizar os conceitos de busca e levantamento bibliográfico, e aqui nós temos também um conjunto de resultados. Identificar o quantitativo de produções relacionadas a essas categorias, e aqui nós temos um conjunto de resultados. E verificar a disponibilidade dos artigos em língua inglesa, espanhola, francesa, no que for relacionado às ações de internacionalização das revistas na região Nordeste. E aí nós temos aqui 3 conjuntos de resultados que no artigo vocês vão poder ter acesso e nos chamaram muita atenção. A língua como um fator também de comunicação, as produções, o quantitativo de produções em algumas categorias que nós vamos apresentar e alguns conceitos para a busca desse material. E um dos pontos eu já antecipo, para quem acha que internacionalização é só com os países da Europa e da América do Norte, os países desenvolvidos, já antecipo que discutir sobre africanidades e a relação com a cultura brasileira é internacionalização. Você discutir sobre o papel da formação de professores na região amazônica, que envolve uma América Latina, que também tem suas dificuldades e suas relações, é internacionalização. Você tratar sobre a formação de professores no âmbito de diferentes países da América Latina, África, e você ter também mobilidade entre esses países, como é o caso da região sul, que tem um fluxo de pessoas ali muito rápido, muito fácil entre Uruguai, Argentina, Paraguai, também é discutir internacionalização. Quando a gente fala de internacionalização, nós não estamos tratando apenas das produções e da mobilidade, nós estamos falando também de cultura, de visão política, né? Essa visão política que nos leva a pensar o Brasil vai ser subserviente a algumas ações estrangeiras ou ele vai ser protagonista? A busca desse protagonismo em relação à formação de professores, tal como Paulo Freire é reconhecido mundialmente, é algo que nós também podemos desenvolver. Nós temos muitos autores estrangeiros que nos inspiram a escrever, a pensar a educação, mas toda vez que nós vamos defender um patrono da educação como é Paulo Freire, nós defendemos também com o argumento de que internacionalmente ele foi reconhecido, né, por seus tantos títulos de doutor honoris causa, né? Então essa reflexão sobre internacionalização vai para além do que nós julgamos de mandar pessoas para a Europa, para os Estados Unidos. Isso é uma parte, não é a única, não é a principal. Eu acho que nós podemos aqui refletir sobre muitas possibilidades, né? E nisso, nosso método, e aí eu vou retomar alguns pontos teóricos no decorrer da fala, nós fizemos uma busca literária de abordagem mista, né, tanto quali quanto quanti, e foi uma revisão integrativa em que a gente tem uma sistemática de busca. Nós utilizamos como sistemática aí as dissertações e teses tanto do catálogo quanto da biblioteca digital. Consultamos os trabalhos da AMPED e do EPEN de 2010 a 2020, o que tinha também sobre... todos esses são de 2010 a 2020, e também os trabalhos da Cielo. Os termos utilizados foram formação de professores ou formação docente, internacionalização da educação ou inserção social. Nós utilizamos esses termos por se tratarem de termos que fossem do tesouros da Unesco, né? O INEP tem uma versão em português e aí nós utilizamos esses. No entanto, a inserção social, como foi uma demanda do projeto, do trabalho encomendado, ele não é um descritor presente lá. No entanto, nós decidimos colocar. O período foi 2010 a 2020.
Os critérios de inclusão, trabalhos completos de autoras e autores vinculados à região Nordeste, né, pesquisas de campo e textos que, após leitura do título, tivesse relação com o objeto. Com exclusão, trabalhos duplicados, porque tanto o catálogo quanto a biblioteca tinha alguns trabalhos e também da Cielo que poderiam ser duplicados. Trabalhos em revisão de literatura e trabalhos sem relação com a nossa pesquisa, né? Com a nossa pergunta norteadora. Nós fizemos duas análises qualitativas, uma mais categórica, utilizando análise temática, e outra de corpus textual. Essa de corpus textual foi pelo Iramutec. A análise quantitativa, nós utilizamos o software JASP. Bem, nós tivemos aqui alguns resultados. E aí, cabe a gente começar a ter algumas ressalvas em vários aspectos. Tá? Bem, trabalhos em dissertações e teses foram 53%. Tá? Trabalhos em evento, 13%, e 34% artigo em periódico. Esses 53% de dissertações e teses, nós tivemos muitas, dado a diversidade, né, de trabalhos que estão relacionados à formação docente e formação de professores. E aí nós temos muito trabalho da área da saúde também, e vai ser um objeto de discussão um pouco mais à frente. Bem, os estados que nós identificamos maior quantidade de publicações foi o estado do Ceará. Aqui o slide, eu não consigo ver direito a figurinha, eu estou aqui com o trabalho. Foi o estado do Ceará, o estado de Pernambuco e o estado do Rio Grande do Norte. Né? Rio Grande do Norte com... Deixa eu ver aqui. Rio Grande do Norte com 19,8%, né? Dá 20%, está arredondado aí. O estado do Ceará com 21,9%, tem 22%. E o estado de Pernambuco o estado da Bahia com 15,3% e o estado de Pernambuco com 14,3%. Então, esses 4 estados foram os que apresentaram o maior número de pontuações, né, o maior número de publicações com o primeiro autor ou autor único do Nordeste. Esse autor único do Nordeste quis dizer que, em trabalhos da Cielo, por exemplo, se tivesse um autor do Nordeste dentre os autores do trabalho, nós também estaríamos aceitando, né, como critério de inclusão, dado que é uma premissa você ter o diálogo com outras regiões, então não valeria a pena a gente aceitar só apenas os trabalhos de primeiro autor, né? Mas, enfim, também está aberta a críticas, dado que é uma metodologia aberta à discussão, né? Bem, 97% dos trabalhos foram relacionados à inserção social, e aí nós vamos ter aí apenas 3% de trabalhos que nós podemos dizer assim, poxa, esses daqui são de internacionalização. E aí nós temos trabalhos de internacionalização com um levantamento no Brasil e na Espanha, nós temos trabalho aí sobre historicidade, africanidade, atuação docente, nós temos trabalhos aí sobre a atuação dos profissionais da saúde no contexto dos mais médicos e o currículo internacional deles. Então, são trabalhos que nós conseguimos diagnosticar que estariam dentro de uma reflexão ampla de internacionalização, né? Não aqui fechamos na ideia de internacionalização publicado em língua estrangeira, ou então trabalho que foi feito em coleta em 2 países e tal. Não, nós tentamos ampliar isso para a reflexão que nós estamos propondo para a área de educação, que é de uma internacionalização que venha a colaborar com os interesses também locais, com os interesses regionais e não só com os interesses estrangeiros, né? Como nós temos visto em algumas outras discussões. Sobre inserção social,
Não, sobre formação continuada, formação inicial, internacionalização doméstica e mobilidade, nós tivemos apenas 1% de trabalho sobre internacionalização doméstica. Quando a gente fala internacionalização doméstica, é aquela internacionalização que ocorre dentro do país. Então, exemplo disso foi essa internacionalização do currículo dos profissionais da saúde, foi essa ação da discussão sobre cultura afro-brasileira no contexto educacional. Então, é nesse sentido. Mobilidade acadêmica, zero. E aqui nos chama a atenção como é que a região Nordeste também teve uma quantidade significativa de trabalhos na área de Ciências Sem Fronteiras, experiências, né, na área de Ciências Sem Fronteiras, na área de licenciaturas internacionais, o programa de licenciaturas internacionais, nós não tivemos nenhum trabalho tratando sobre mobilidade acadêmica. Isso nos mexeu um pouco. Com ênfase em formação de professores, tá? Porque em outros aspectos, sim, mas com ênfase em formação de professores, não identificamos. Então, o programa de licenciaturas internacionais, que foram experiências de motivar os alunos a irem para o exterior e terem formações também na área de licenciaturas e conhecer as realidades estrangeiras e tentar verificar como a realidade brasileira pode ser repensada, não encontramos, né, estudos sobre isso. Mas encontramos muitos trabalhos na área de formação continuada e formação inicial, né? Isso é próprio da nossa área de educação, da área de formação de professores, isso é maravilhoso. E nos chama a atenção também a quantidade de trabalhos, e aqui nós temos a nuvem de similitude, a nuvem de palavras e o gráfico de similitudes, de como a área de saúde está bastante inserida nisso, né? Ó, nós temos aqui ensino de ciências, educação médica, IBID, educação em saúde, saúde coletiva, ensino superior, licenciaturas, estágio supervisionado, promoção da saúde, metodologias de ensino. E aqui também nós tivemos que retirar alguns trabalhos que era com forte ênfase apenas no ensino, né, em técnicas ou sequência didática e outros aspectos, e não na formação de professores, uma interpretação também nossa do desenvolvimento do trabalho. Cabe também a abertura para críticas e perguntas, né, sobre isso. Serviço de integração docente assistencial, nós temos muitos trabalhos e reflexões sobre as diversas áreas, né, na área da saúde. Formação, currículo. Então, isso daqui foram as palavras-chave que nós encontramos dos trabalhos e que nós fizemos essa nuvem de palavras. Esse gráfico de similitude também nos aponta algumas reflexões sobre como as palavras estão relacionadas, né? Então, nós temos aqui PIBID, prática pedagógica, prática docente, trabalho docente no ramo, né? Isso tem algum ponto que o PIBID ele está provavelmente atrelado a uma forte inserção na atuação docente, claro, na atuação docente, mas quando eu digo nas redes. Eu estou tentando não utilizar tanto a palavra mercado de trabalho, mas não é algo que eu tenho que negar, mas que eu estou tentando diminuir a utilização desse termo, dado que muitas vezes a gente não está lidando apenas com o mercado, né? A gente está lidando com a formação humana, com a formação social. Mas é inevitável nós pensarmos que isso daqui é uma forte inserção nas experiências, nas práticas, nas redes, nas escolas, né? Aqui, ensino superior, nós temos uma relação com a área médica, com a área da saúde, né, com a área de ensino. É um outro ramo em que estão fortemente associados os trabalhos. Uma outra área, aqui é a formação continuada, alfabetização, saberes docente, currículo, e bem aqui puxando mais ou menos
educação inclusiva, mas é um outro ramo também que apareceu nessa discussão aqui, nessa associação de palavras. Indo para cá, a formação inicial, que ficou entre essa do PIBID e essa outra área de ensino de ciências, ensino superior e educação infantil, né? Claro que a análise por palavras nos gera muitas perguntas e críticas também, mas quando a gente lida com a quantidade de 196 trabalhos, como foi essa, é inevitável a gente perceber que tem coisa aí, né? Mesmo do ponto de vista quantitativo, dessa frequência, né, das palavras do qualitativo. Só uma coisa que me veio à cabeça aqui no retorno, essa organização de formação continuada, formação inicial, são termos também passíveis de crítica. No entanto, foi algo que nós fundamentamos essa organização para fins de quantificação, né? Nós organizamos qualitativamente isso no texto, apontando o que seria considerado, né? Formação inicial e formação continuada, internacionalização doméstica e mobilidade, como eu apresentei, né? Algumas discussões sobre o assunto. Para eu apresentar primeiro essa última parte de resultados, que eu acabei errando aqui na apresentação. O terceiro objetivo é justamente apresentar as revistas como veículos de inserção social e internacionalização. Nós temos aqui 4 revistas, né, Interfaces Científicas, que é da Universidade Tiradentes, de Sergipe. Nós temos aqui a revista Tempos e Espaços da Educação, que é da revista da UFAL, da Federal de Alagoas. A revista Educação e Informação, que é daqui do PPGE da UES, da Estadual do Ceará. E nós temos a revista de Práticas Educativas da Federal de Alagoas também. Essas 4 revistas foram as selecionadas, pois foram as únicas que na época da coleta tinham como palavras-chave, digamos assim, no seu escopo de publicação, formação docente ou formação de professores, ou qualquer outra palavra que pudesse dizer, não, nós somos uma revista que temos essa ênfase também na formação de professores, né? Então, foram consultadas todas as revistas que estavam no fórum do FEPAI, na lista do FEPAI, né, que é o fórum de editores, é o fórum de editores vinculado à ANPED. Então, nós temos aqui 4 revistas, essas 4 revistas, olhando aí para os últimos 4 anos, nós temos uma quantidade de publicações em língua estrangeira que aumentou consideravelmente em várias delas, né? Então, nessa primeira revista, que é a Revista de Educação à Distância e Práticas Educacionais, em 2017 não tinha nenhum artigo publicado em língua estrangeira. Já em 2020, apresentou até 31 de agosto, que foi a data da última coleta que nós fizemos de atualização, 15% de publicações em língua estrangeira. Educação e Informação, ela saiu de 11% para 100%, ou seja, todos os trabalhos da revista Educação e Informação hoje estão em formato bilíngue, no caso, né? Diferente da revista Tempos e Educação, que tem vários autores estrangeiros que publicam diretamente apenas na sua língua, isso é ótimo, do ponto de vista de divulgação científica, muitos trabalhos em língua espanhola, né? E a revista Tempos e Espaço em Educação saiu de 14% para 56%. E a revista Interface Científica e Educação da UNIT, né, da Federal Tiradentes, da Universidade Tiradentes de Sergipe, saiu de 0% para 3,7%. Cabe aqui apontar também que as revistas são documentos, formas de diálogos internacionais. É uma forma de cada programa ter um veículo de comunicação que ele possa ter inserção e discussão local,
mas com contribuições e discussões e divulgação, citação dentro do jogo, né, se eu posso falar essa palavra aqui sem outras interpretações para além da teoria dos jogos, né, que é uma discussão econômica também do jogo da pós-graduação, né? A pós-graduação ela tem seus interesses e os programas também estão tentando se ater a isso, dado que existe financiamento, que são necessários para a oferta de bolsa dos nossos alunos, financiamento para ações de pesquisa, junto às bolsas de produtividade, projetos financiados, edital universal, e os programas eles necessitam se ater a essas ações de internacionalização. Então, nós consideramos as revistas também como veículos de produção desses programas de pós-graduação, para que possamos ver que, dentro das nossas revistas, junto com autores e convites e outras ações com participantes estrangeiros, nós também podemos fazer internacionalização aqui. Além disso, as revistas têm um forte potencial, né, de divulgar as ideias locais em outras línguas e que possam também replicar a ideia de que aqui se faz formação de professores de forma diferenciada, né? Alguns olham com maus olhos as ações da Finlândia e outros países, dado que esses países estão dentro de um contexto de países desenvolvidos, mas se eles soubessem, ou se o mundo soubesse o que nós aqui fazemos em língua portuguesa, com todas as dificuldades que nós temos, e se nós conseguíssemos comunicar isso, penso eu que nós teríamos um outro olhar também. Né? Paulo Freire conseguiu muitas ações, dado que as suas produções, publicações foram traduzidas para vários idiomas, né? E aqui não é defendendo apenas a língua inglesa, mas é que nós possamos ser entendidos em outros contextos e que nós, enquanto referência na área de formação de professores, temos aí muitos pontos a tratar. Voltando aqui, na parte de discussão que ficou... Então, nós temos aqui alguns impactos para serem ponderados, né? Implementação de políticas e programas de formação inicial e continuada de professores. Foram muitas as que ocorreram nesses últimos anos e que nós identificamos nessa pesquisa. Nós temos aí políticas e programas como o PARFOR, programas de pequenas intervenções nas universidades, muitos, e na área da saúde, na área de alfabetização, na área de educação de jovens e adultos, muitos programas e políticas relacionados a isso, sem contar a PIBID, residência pedagógica e outros que já não são conhecidos. Então, a área de formação de professores já tem consolidado, posso utilizar essa palavra de certa forma, já tem consolidado uma forte inserção social, né? Forte mesmo inserção social. No entanto, nós percebemos uma maior preocupação da oferta de comunicação científica em língua estrangeira, né? Esses autores, no caso a Kyria Finardi, ela aponta que a língua estrangeira, no caso do inglês, é a língua de ampla divulgação. No entanto, não está aqui fechando a ideia de que é apenas a língua inglesa. Tá? Pedimos, e eu falo eu e Mariana, né, que vocês entendam língua estrangeira como uma ferramenta. Gente, vocês estão... Verônica, vocês estão me ouvindo direitinho? Porque no meu computador... Mas a oferta de disciplinas na pós-graduação em língua estrangeira, ela é uma ferramenta de ampliar a oportunidade cultural dos nossos alunos dentro da própria pós-graduação, dentro do próprio curso.
tá? Sem a necessidade de mandar ou receber pessoas, mas nós podemos receber pessoas, nós podemos mandar pessoas, mas o inicial, o mais simples da reflexão nós temos professores que fizeram doutorado e pós-doutorado no exterior e eles podem dar contribuições aqui, ofertando disciplinas com literatura e outras ações em língua estrangeira. Nós temos o costume de ler Vygotsky, nós temos o costume de ler, sei lá, Piaget, Gautier, vamos aqui para a área de formação de professores. Nós lemos autores em língua portuguesa, mas a gente não, alguns alunos nem sabem que se trata de autores suíços, franceses, espanhóis, e por quê? Porque nunca tiveram oportunidade de pensar sobre isso, né? De ler como em língua estrangeira também, né? Relações com professores estrangeiros em eventos, disciplinas, bancas e diferentes atividades acadêmicas. Esse daqui, com o contexto de pandemia, foi algo que se facilitou muito, né? Nós fizemos aqui também alguns eventos, eu tenho certeza que a Bahia agora está sendo protagonista nisso em relação ao EPEN, por trazer professores estrangeiros para o evento local, né? E nós também podemos ofertar disciplinas, bancas agora com esse contexto das disciplinas online, das ações online, né, remotas. Isso também é uma forma de internacionalização doméstica. Até das revistas que eu falei, alguns pontos que eu gostaria de encerrar é que a área de formação de professores no Nordeste tem grande número de trabalhos na dimensão de inserção social e apenas 2,5% na dimensão internacionalização. Os subtemas formação inicial e formação de professores apresentou muitas produções na área de licenciatura e se identificou vários trabalhos na área de saúde. Se eu não me engano, foram só 2 na área de tecnologias. Observamos ainda que os periódicos científicos possuem características de inserção social e internacionalização simultaneamente, né? Eles são veículos essas 2 características que nos deu esse estalo, né, na produção desse texto. A internacionalização não é um fim em si, sim uma ferramenta para o desenvolvimento institucional, para a inserção e impacto regional. E aqui eu encerro esse ponto, né, com essa frase, que é conhecido muito nos estudos de internacionalização, né? A internacionalização não é um fim em si mesmo, né? Esse daqui está relacionado ao início da minha fala sobre as intenções políticas, as intenções sociais, as intenções de gestão. Porque a internacionalização ela não vem naturalmente, ela vem com uma intenção, né? Se a minha intenção é de tornar o meu programa com um forte diálogo com a América Latina e com a África, eu tenho que projetar isso de alguma forma, né? E ela é uma ferramenta de desenvolvimento institucional justamente por trazer esse diálogo e possibilidades de ações externas dentro do local, né? Então, quando eu consigo trazer pessoas, financiamento e outras ações para o local, eu desenvolvo aquela região, aquele contexto, aquele programa, aquela formação de professores. Então, como eu falei, ambos estão relacionados, alguns dizem que são faces da mesma moeda, eu ainda não tenho tanta convicção quanto a isso, mas é um direcionamento da gente pensar, né? Bem, me estendi um pouco, mas fico aberto para as perguntas, para as discussões. Esses são os nossos contatos, o meu da Mariana. Nós temos um blog, uma revista na área de avaliação, que a gente também fica à disposição para discussões sobre o assunto. Muito obrigado, bom dia. Nós é que agradecemos, professor, pela excelente explanação, vasta, crítica, politicamente situada, ética e também propositiva. Agradeço a você pela explanação e a você e a Mariana pela produção da pesquisa, pelo desenvolvimento desse trabalho tão relevante para o campo da formação docente, da inserção social e da internacionalização das instituições. Que bom, obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas no chat. Você prefere que seja feito 1 a 1, bloco de 2?
3? Estou com tempo livre. Vamos lá. Não sei. Vamos. Como você julgar melhor, Verônica? Acho que de 2 em 2, porque eu estou vendo 3 aqui no chat e eu tenho mais uma. Certo? Pode ser assim? Pode. Bom, a sua explanação, você apresenta toda uma. Você trata da inserção social e da internacionalização com um olhar de amplitude e também trata também do olhar da avaliação das instituições nessa questão da inserção social e da internacionalização. E nós sabemos que nós temos políticas de avaliação homogeneizantes, que tendem a violentar as instituições e suas ressonâncias nos processos de formação das pessoas, professores, pesquisadores envolvidos. Sendo a internacionalização um critério de explanação, de avaliação, e você explanou a necessidade de abordar a heterogeneidade social de inserção dessas instituições e pontuou um contexto de resistência, no final você faz algumas proposições a partir dos dados levantados e sinaliza algumas possibilidades para as instituições ampliarem as suas inserções sociais. Aí eu gostaria de pensar junto, não é necessariamente uma pergunta, é para a gente pensar junto aqui, inclusive com as pessoas que estão na sala conosco, sobre estratégias colaborativas, coletivas entre as instituições no Nordeste, já que você também pontuou como o Nordeste ele também tem alguns pontos histórico-políticos, sociais que interferem também nessa questão da internacionalização. E vou completar essa pergunta com a pergunta do Antônio Evanildo Cardoso. Ele pergunta: quais os atuais desafios dos programas de pós-graduação em educação no processo de internacionalização, ensino e pesquisa? E quais as possíveis estratégias a curto e a longo prazo? Vamos lá, eu vou começar com a sua pergunta, com a sua ponderação, né, em relação às instituições, Verônica. Nós tivemos recentemente um financiamento que foi do CapSprint, que foi para apenas 36 instituições, né? Só que no Brasil nós temos aí mais de 200 que têm necessidades, né? Universidades, se eu não me engano, são 196, mas nós temos muitas instituições que gostariam de internacionalizar e talvez não conseguem, né, digamos assim, por conta do principal ponto que se julga, que é o financiamento, o dinheiro. Eu não vou ser ingênuo de dizer que não é mais difícil, né? Claro que é mais difícil quando você não tem dinheiro. O dinheiro talvez seja uma ferramenta importantíssima nisso tudo. No entanto, é importante que nós possamos, não é precarizar as ações de internacionalização, mas colocar como perspectiva de colaboração, como você bem apontou, as oportunidades locais que nós temos e os espaços locais que nós temos. Talvez os espaços locais são a nossa literatura, né? Eu acho que a nossa literatura local é fantástica, em língua portuguesa é linda, eu não tenho o que discutir, mas a partir do momento que a gente não consegue apontar minimamente dados internacionais sobre as nossas pesquisas, é um ponto de reflexão. Poxa, a gente não consegue refletir globalmente para discutir localmente, né, para mudar localmente. A gente não conhece outras experiências de países tão difíceis de formação de professores como o nosso. A gente só conhece os exemplos fora da caixa, né? Fora da caixa não, fora da realidade. A gente não consegue saber como é a formação de professores em países extremamente difíceis de desenvolvimento, né? A gente só conhece a nossa realidade. E de novo, eu acho que o regime de colaboração talvez seja entre as experiências locais que nós temos. Hoje o Brasil tem
uma diversidade cultural e social muito grande, um fluxo de pessoas vindo de diferentes regiões para o Nordeste, talvez as universidades que receberam print possam também estar, digamos, como se fala, né, apadrinhando, mas a ideia é de serem um pouco mais generosas e lidando com outros programas e outros cursos que possam estar também colaborando. Como você falou, para pensar, não tenho aqui um conjunto de estratégias para isso, mas indo para o que o Evanildo perguntou, o professor Evanildo, lá da URCA, do Ceará, aqui do Ceará, eu penso que os principais desafios dos PPGs sejam as políticas mesmo, desenvolver políticas de internacionalização, né? Quando ele pergunta aqui internacionalização. Porque a língua estrangeira, disciplinas em outras línguas, são ações consequentes disso. Né? Eu acho que tudo começa com a política. Né? Tudo que a gente faz é política. Então, se nós não temos uma política para isso, uma discussão sobre isso, uma ação colegiada, eu acho que o principal desafio é esse, de uma discussão colegiada e política sobre o assunto. E quando a gente fala de pesquisa, ensino e pesquisa, mas eu vou para a área de pesquisa, nós não precisamos ser com esse fetiche, sermos contagiados com esse fetiche de estar publicando apenas em língua estrangeira. Às vezes parece um fetiche mesmo. Eu publiquei um artigo agora em inglês e tal. É bom, é importante, mas não é o único meio. Né? Eu acho que o principal desafio é nós termos, o que eu falei, a interlocução com outros colegas. Nós precisamos pensar o que é causa e o que é efeito. Penso que a causa de boas publicações, de boas ações de internacionalização é a articulação com outras pessoas. Então, isso vem da política. A primeira coisa é uma política institucional. A segunda coisa, provavelmente, é a articulação com outros colegas, que aí acaba juntando um pouco com a ideia de colaboração que você falou. Né? Eu acho que Portugal é um meio fantástico para a gente estar trabalhando, mas não é o único local. Né? Portugal é o nosso irmão em relação à língua, em muitos aspectos de cultura, a gente se sente em casa em vários aspectos com os portugueses, mas a Espanha também, os outros países da comunidade de língua portuguesa, que a gente pouco conhece, né? Mas é isso. Espero ter elucidado um pouco. Eu ri aqui um pouco, Ayrton, porque nós estamos falando de contexto de resistência, você citou o Capsprint e citou Portugal. Vou passar em breve para próximas perguntas, mas preciso fazer esse comentário. Eu fui aprovada com bolsa no Capsprint aqui da UFBA para fazer um pós-doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Bom. Parabéns, professora. Mas Parabéns. repara o que aconteceu. Repara. Inscrita lá em um projeto de pesquisa com financiamento pela FTC de Portugal, um convite para ministrar aula, para ser professora na faculdade durante o período que eu estivesse fazendo pós-doutorado. Mas eu fui contemplada, agradeço os parabéns, mas preciso te dizer que eu não fui contemplada. O que é que isso quer dizer? O Capsprint aqui teve um número grande de pessoas pedindo bolsa para a modalidade de pós-doutorado júnior, que é o meu caso, certo. e poucas pessoas pedindo bolsa para missão de estudos. Tá. A UFBA solicitou, então, à CAPES um remanejamento financeiro. Sobrou verba da missão de estudos e faltou verba para o júnior. Certo. Já viu o panorama, né? Uhum. A CAPES não autorizou o remanejamento, então quem foi contemplado nessa mesma lista que eu fui não vai receber o recurso, infelizmente. Então, a UFBA não terá uma professora dando aula lá na Universidade de Lisboa, nem participando do projeto de pesquisa, e eu, pessoalmente, também fiquei bem triste com essa posição, mas já era de se esperar. Bom. Mas, professora, eu queria lhe dar os parabéns também, porque, assim, a bolsa de doutor Júnior, né, eu não sei se lá o critério era até 7 anos, né, de doutorado. Acho que aqui, eu não recordo, mas eu acho que eram 5 anos aqui. Pronto. Se você
está dentro dessa inserção, buscando essa inserção internacional, já é um crescimento para o programa, né? Ter professores que estão olhando para além da realidade local, né? Mas parabéns mesmo assim. Espero que dê certo em breve. Tomara, né? Quem sabe? Bom, vamos seguir aqui que nós temos mais algumas perguntas. Eu vou fazer agora um bloco de 3, porque eu não vi mais nenhuma outra para organizar de 2 em 2. Tá bom. A Daniele Daiane da Silva, ela pergunta: como pensar? Ela é do programa de pós-graduação da Unicamp, São Paulo. Ela pergunta: como pensar a internacionalização no contexto de desvalorização da docência e tentativas sucessivas de mercantilização da educação pública? Arimate Alves Noronha também pergunta sobre mobilidade acadêmica. Tem algumas ações que estão acontecendo nos PPGEs que poderia citar? E a professora Wilma é daqui da Faculdade de Educação, da UFBA. Ela faz um comentário e uma pergunta. Ouvi críticas sobre a internacionalização ontem pela professora Olívia. Você não acha difícil confrontar a narrativa neocolonial e a tendência da internacionalização de mão única? Perfeito, perfeito. Eu vou começar logo por essa da Ilma, que aí eu consigo responder o da Daniele, né? E do Arimaté, que é aqui do nosso programa, o Arimaté. Ilma, teve um momento na apresentação que eu falei exatamente isso que você falou, tá? Penso eu estou aqui elaborando com base na sua resposta, na sua pergunta, né? Mas com base no que a gente já apresentou e tem lido. Penso eu que nós negarmos não é um bom caminho, certo? Eu penso que uma forma de confrontação é uma forma de mostrar um outro caminho e não de confrontar por confrontar, dizendo que eu não vou, não quero, não posso e não vou, né? Como alguns colegas. Não estou dizendo que você falou isso, mas dando uma experiência de colegas que não querem saber disso, acham que isso é realmente uma via de mão única, não tem como e tal. Não, eu acho que a gente tem outros caminhos. Eu acho que o contexto de resistência parte da gente mostrar esses outros caminhos, como foi com o professor Natanael da UNEB, né? Nós colocamos no edital do COPBRAS, de Cooperação Sul-Sul, quem quiser ler sobre Cooperação Sul-Sul, é uma discussão sobre os países do Sul global, né? Principalmente Brasil, África, países em desenvolvimento, que se unem para buscar o desenvolvimento dessas regiões. Então, eu não estou dizendo que isso é o único caminho. Se eu tenho uma oportunidade de ir para Portugal, para a Universidade de Lisboa, ser professora, ter uma experiência lá, ótimo. Mas, se nós olharmos, como eu falei na apresentação, para a América Latina, para a África e para os outros países que nós podemos unir forças para a valorização cultural, para a valorização regional, para esse embate global, é um caminho que a gente pode mostrar. Eu penso que também o que a Daniele falou, né, a desvalorização da docência, sucessivas tentativas de mercantilização da educação pública. Daniele, dentro disso, eu posso dizer até que isso está nas discussões de alguns organismos, que eu não vou me ater aos nomes, mas eu vou tentar apontar alguns contextos, né, que querem transformar os exemplos que nós temos locais em exemplos internacionais de superação, que você pode, tá vendo se esse município conseguiu, se essa realidade conseguiu, você também consegue. Não é assim, esse tipo de motivação tóxica que a gente vê, de que se um município conseguiu bons resultados nas avaliações, e aí eu volto para a ideia de avaliação, né, que é um mecanismo, e eu estudo isso, eu gosto disso, mas ela é uma ferramenta que tem sido utilizada politicamente para mostrar
algumas ações de desvalorização mesmo da docência, né, de treinamento dos alunos para responder às provas, de formação dos professores aligerada para poder atender a alguns testes e avaliações nacionais e internacionais. Eu entendo isso, concordo que é uma crítica forte, mas a gente não pode fechar essa discussão só para essa situação. O contexto de resistência, o contexto de luta vai ser permanente. Alguns momentos piores, alguns momentos melhores, né? Alguns momentos melhores como quais? Dentro do governo dos 16 anos, foram 16? Não, 14. 14 anos, não foi? De governo Lula e Dilma. Dentro desses 16 anos, né, tivemos 2 aí interrompidos, 14 anos, foram muitas as ações que nós tivemos de incentivo à formação de professores, né? A organização social foi diferenciada, e que ainda assim naqueles momentos nós tivemos alguns embates. Imagine agora, né? Então são situações que são de idas e vidas, de crescimento e de dificuldades, mas eu só tenho que lhe dizer o seguinte: a internacionalização dentro desses pontos, ela vem como um saculejo mesmo, para a gente apontar outras alternativas e não só a de mercantilização, de dizer, olha, se vem um financiamento externo, vem alguma coisa externa, a gente tem que negar. Calma, eu tenho muitos cuidados também da gente não ser simplesmente do confronto. Eu peço esse cuidado, porque nós somos uma área que precisa apontar alguns direcionamentos e não só bater de frente. Tá? Vejo muitas ações. Se vem do financiamento de tal instituição ou de tal local, não quero conversa. Calma, eu acho que a política, né, da instituição, a política dos locais nos ajudam muito a pensar em como nós vamos lidar com isso, né? Nós não somos muito acostumados com essa discussão política, né? Nós somos muito acostumados a não discutir internacionalização. Mas internacionalização é justamente lidar com as diferenças, é justamente saber onde é o meu interesse, o interesse do outro, o interesse mútuo. Então, as ações de internacionalização envolvem outras competências, né, sociais e de discussão que a gente não está tão habituados. Não estamos tão habituados e habituadas, né? O Arimar até pergunta sobre mobilidade acadêmica, se tem algumas ações acontecendo que poderíamos citar. Nesse momento, nós temos 2 editais, um da CAPES, que é o PDSE, o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, para alunos de doutorado que têm interesse. Procure a sua instituição, provavelmente ela deve estar participando, exceto as instituições com print, que as instituições com print têm ações específicas para isso, e também as bolsas do CNPq, que agora foram recentemente indicadas, de doutorado pleno, doutorado sanduíche, doutorado e pós-doutorado no exterior, e se eu não me engano também professor sênior. Então, são possibilidades como essas. Mas, mobilidade acadêmica, sem bolsa, tem muitas. Desde a inserção de um grupo de pesquisa via webcam, você já está fazendo uma forma de mobilidade acadêmica, né? Você está aqui, eu estou conversando com a Verônica aí na Federal da Bahia, eu de repente começo a participar de reuniões do grupo de pesquisa dela. Isso é uma ação de mobilidade acadêmica dentro da ideia de que eu estou buscando um fluxo, né, de ideias, de discussões, né? Então, isso também pode se estender para ações no exterior, não apenas aqui dentro do Nordeste, né? Verônica, você viu mais alguma pergunta ou tem mais alguém? Não, tem comentários de Giane falando que é importante ouvir reflexões como essas para o campo da formação de professores, que com as diferenças aprendemos muito, mas também o Marcos Flávio também comenta que no último edital da CAPES para o doutorado sanduíche, iniciado em 2021, mesmo para os países de língua portuguesa, há necessidade de proficiência em língua inglesa. Mas nenhum comentário ou pergunta, mas se as pessoas ainda quiserem fazer, nós estamos aqui para conversar. Essa do Flávio eu posso até comentar.
E essa daí, Flávio, é Marcos Flávio, né? Essa daí, Flávio, foi realmente uma ação política que não tinha nada a ver. Foi algo que, na minha percepção, foi simplesmente uma tentativa de excluir a área de ciências humanas. Ponto. Não tem aí outra explicação na minha percepção. Nada, 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 nada além disso. Na minha percepção, que eu também tive essa oportunidade na CAPES, como bolsista PDSE, e na minha época não era exigido isso, porque o governo Dilma Lula pensaram que internacionalização era para qualquer canto sem fronteiras das línguas, né? As línguas seriam ferramentas e não um empecilho político. E aí, não. O ministro da Educação na época, eu tenho quase certeza que teve essa intenção, né, de favorecer áreas de tecnologias e outras, saúde, por aí vai. Mas isso pode ser, eu posso estar tendo devaneios, mas eu não vejo outro caminho, né? A Daniela colocou aqui, penso que devemos refletir sobre a história das instituições públicas e seu compromisso social. Qual projeto educacional queremos para a nossa sociedade? Exatamente, Daniela. Exatamente. A política institucional, ela direciona muito para isso, né? Em relação a como nós pensamos essas ações de inserção social e internacionalização. E eu enfatizei, professora, nessa fala, a ideia de internacionalização, porque eu penso que a inserção social é algo que nós já fazemos muito bem, e com muito sucesso, sabe? A nossa luta também nossa luta também de inserção social é muito boa. Eu fico assim admirado como os nossos colegas na área de formação de professores são aguerridos, né? E como eles divulgam isso muito bem. Mas eu penso que a parte de internacionalização e até mesmo de divulgação dessas nossas ações ainda pode melhorar no campo para além das fronteiras do Brasil, né? Você mereceu. Aí eu acho que está ciente, né, do que você fez, Verônica. O Wilma é minha colega, foi minha professora, uma pessoa muito querida. Amém. Beijo, Wilma. Coisa boa. Tô vendo que um ou outro está escrevendo, né? Gente, meus contatos estão aqui, o meu da Mariana, tá? É uma área que eu estou realmente investindo muito em literatura e discussão e produção. Essa foi a minha primeira, né? Eu estou tentando investir nessa área agora. Nós estamos discutindo agora num projeto de pesquisa sobre avaliação da formação de professores na América Latina. Então, é um tema que tem sido um prazer muito grande para mim me dedicar, né? Então, se vocês tiverem também outras expectativas quanto a isso e queiram mandar um e-mail, discutir um pouco, podem entrar em contato. Obrigado, Lilmo. Aqui na UFBA, Ayrton e demais pessoas, nós recebemos muitos estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de países da África e de países da América Latina. Temos alunos colombianos, do Equador, de Cabo Verde, de Moçambique. Aqui eu não vou conseguir, são muitos que fazem essa mobilidade. Aqui a Federal da Bahia recebe deve receber bem mais do que eu tenho acesso. Eu estou me referindo mais à Faculdade de Educação. Aqui, a Faculdade de Educação, nós recebemos muitos estudantes de países em desenvolvimento ou países que estão buscando esse investimento na formação de seus jovens graduandos ou pesquisadores. Temos essa possibilidade que enriquece bastante a universidade, traz bastante enriquecimento nesse diálogo e também nas políticas de internacionalização e de formação de professores e de pesquisadores. Com certeza. E, Verônica, eu tive 2 vezes na Bahia, uma vez na UNEB, desculpa, e uma vez na UFBA. As 2 experiências que eu tive aí, nossa senhora, Salvador é algo assim que me encanta do ponto de vista cultural, e isso nós podemos valorizar. A gente faz uma forma de... Eu vou fazer uma comparação aqui bem complicada, mas que é interessante.
nós fazemos um turismo, nós divulgamos o turismo muito melhor do que a gente divulga as nossas ações de educação. É complicado isso, porque eu vejo alguns colegas dizendo assim, a gente tem que ofertar disciplina em língua estrangeira, não sei o quê. Gente, quando as pessoas querem ir nas nossas instituições, eles não querem ficar presos, às vezes, quando vem pessoas do exterior, né? Pesquisadores ou alunos, eles não querem ficar apenas presos nas nossas salas, nas nossas bibliotecas. Eles querem conhecer onde é que tem experiência de ensino diferente, onde é que tem aqui as experiências de autores brasileiros, eles querem ir nos projetos sociais, educacionais que a gente faz de diferente. E aí a gente, digamos, na ideia de vender, né, mercantilização, eu estou tentando modificar isso no meu linguajar, mas numa percepção crítica, né, do que a gente fala, a gente acaba internalizando, mas a gente divulga pouco isso. A gente divulga muito pouco. Como é que a gente tem tanta cultura educacional, tanta cultura de formação de professores e a gente não consegue passar isso de uma forma mais forte, né? Porque o turismo gera lucro para a economia. Olha, Daniele, eu tenho alguns comentários sobre isso também, se a gente tiver um tempinho, mas deixa eu só ler aqui o da Jeane. Infelizmente, quando partimos para a pesquisa, a questão das histórias das instituições públicas é dita como não importante pelos professores. Muitas vezes, eles não entendem a importância dessa história. Na educação, tudo está muito interligado. Entendo que formação perpassa por todos os caminhos. Jeane, uma reflexão que eu faço, e aí eu não quero deixar o meu lado otimista passar pelo lado realista, tá? Mas uma reflexão que eu faço é que nós temos que divulgar e trabalhar para quem nós podemos dialogar. Esperar, às vezes, a aceitação das pessoas é um processo. Tá? Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir e ler o que a gente faz. Então, é um processo de conquista, é um processo de diálogo, então, é um processo de luta política, né? Então, muitas vezes a gente tem essas dificuldades de interlocução com alguns professores e outras regiões e outras áreas, muitas vezes por falta da nossa paciência. E, de novo, desculpa se é só a minha visão otimista passando a minha visão realista, né? Daniele, tem uma discussão sobre isso, né, que a gente também pode refletir sobre o que é realmente economia, né? Porque a economia ela é uma área que, quando a gente pensa muito no aspecto do lucro, né? Mas não é só o lucro, né? Estão relacionadas aí outras possibilidades para além do lucro, né? O que são essas outras possibilidades, né? Diminuição de custos, produtividade e outras discussões que aqui não cabe estar falando e tal. Mas quando a gente fala de educação, a educação realmente ela tem essa dificuldade de tratar de economia, mas nós não temos que ter essa dificuldade, principalmente quando a gente depende de projetos de financiamento, tá? Então, a pós-graduação ela tem que pensar, sim, em como angariar ações que valorize essa atratividade de recursos financeiros. Então, quando a gente fala de pesquisa e educação que não geram lucro, né, a gente está um pouco distorcendo as nossas próprias necessidades. Então, quando eu consigo, enquanto programa de pós-graduação, divulgar as boas ações de formação de professores que eu tenho, eu estou, de certa forma, formando uma organização que diz, podem investir em mim. Então, o edital do CopTraz, do CapSprint, de bolsas de produtividade, e todas essas ações são formas de angariar recursos para o desenvolvimento da pós-graduação e que a gente possa ofertar vagas para os nossos alunos. Então, essa é uma premissa fundamental, para além daquilo que eu falei, né, de produtividade, de outras coisas que é da área da economia. Mas, enquanto programas de pós-graduação, nós precisamos ter
essa amplitude das ações, né? Que isso gera resultados a médio e longo prazo, com certeza. Tá? Desculpa se eu me estendi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ou se a gente precisar encerrar por mim, eu estou aqui, tá? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? A Daniele disse que tem, mas vai trocar e-mail com você. A Franciele está escrevendo. Daniele, vai ser um prazer, tá? A gente conversar, se quiser marcar um meet, alguma coisa, alguma reunião pela internet, a gente pode conversar também, tá bom? Vai ser um prazer. Dizendo que eu não tenho todas as respostas, eu estou também me aprofundando nessa área agora, né? Tanto por demanda de pesquisa quanto por demanda de gestão, né? Obrigado, Franciele. Francilene, desculpa. Obrigado, Francilene. Ayrton, mais uma vez eu quero parabenizar você pela explanação, excelente explanação, ampla, crítica, bem situada, articulada, também com o contexto da resistência, com um olhar para a heterogeneidade, sem ser uma crítica extremista ou esvaziada, mas ética e politicamente situada. Sua apresentação, o seu texto com a Mariana, não é? Exatamente, Mariana Abreu. Seu texto com a Mariana certamente tende a contribuir para o olhar de outros professores em formação, de pesquisadores, de colegas que estão aí na pós-graduação, na universidade, na graduação, atuando em prol da amplitude da inserção social das instituições e da institucionalização. Bom, então, como nós não temos mais perguntas, você também já colocou que, tendo mais perguntas, está disponível, mas que também quisesse encaminhar para o encerramento, penso que a gente pode encaminhar para isso. Você está de acordo? Sim, só tenho a agradecer a você e a todos e a todas que estão aqui, tá? Foi um grande prazer, ficam nossos contatos e até a próxima, gente. O prazer foi nosso. Na próxima vez, vamos tirar uma selfie, Amém. porque agora não dá mais, não é? Tem que ser à distância. Um grande abraço a todos e todas que estão aí presentes. Vocês também fazem parte desse processo de produzir saber, de produzir conhecimento nas pesquisas na educação, inscritos no 25º EPEM. Mais uma vez, justifico a ausência da professora Isabel, coordenadora do GT. Infelizmente, ela não pôde estar presente, mas pediu muito que eu justificasse, dada a importância e a relevância que ela dá à discussão, tanto temática quanto a apresentação do Ayrton e o texto da Ayrton com a Mariana. Um grande abraço para todos e para todas. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade, Ayrton. Não, só agradecer e desejar a todos um ótimo evento e a você, Verônica, um grande abraço. Então, encerramos por aqui. Prossigam com a programação do 25º EPEM, porque tem muito debate importante, interessante, que amplia a nossa esfera de presença aí no âmbito das pesquisas e educação. Tchau, gente, até a próxima.